Então, a gente vai começar a falar sobre as características iniciais ali, né? As principais características de cada um, como a gente sempre fala em cada aula. E aí a gente vai começar por Júpiter, então. Júpiter, ele tem a regência em Sagitário e Peixes, né? Na astrologia clássica, ele era considerado regente de Peixes também. Então, esses dois signos, eles são bem fortes aí com relação a Júpiter. Ele representa a casa 9 também. Ele passa aproximadamente 1 ano em cada signo. Então, a gente vai ter o retorno de Júpiter a cada 12 anos. A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre o que esse retorno simboliza, o que ele significa no nosso mapa. Ali abaixo, eu coloquei as dignidades planetárias. Como eu expliquei lá na primeira aula, quando a gente fez a introdução sobre os planetas, eu comentei que essa questão de dignidades planetárias, ela é uma questão, assim, que gera certos questionamentos, né? Tem astrólogos que levam isso em consideração, tem astrólogos que já preferem não levar dessa forma, né? Por quê? Porque quando a gente fala de dignidade planetária, a gente pode entender que um planeta está melhor em uma posição do que está em outra. E o que a gente tem hoje de entendimento com o estudo astrológico é que cada signo vai ter as suas características. Não necessariamente algo é bom ou ruim, ele vai ter formas diferentes de se expressar em cada signo. Então, o que acontece? Eu deixei aqui para vocês as dignidades referentes a Júpiter, mas eu não quero que vocês se prendam a essas dignidades aqui, tá? Então, a gente vai comentar por cima o que são, quais são essas dignidades, mas saibam que não tem problema nenhum, por exemplo, ali o exílio em Gêmeos, não quer dizer que um Júpiter em Gêmeos seja um péssimo Júpiter, tá? E assim como o domicílio em Sagitário vai ser sempre algo positivo. Então, principalmente pensar que são características que são diferentes, não é bom, nem melhor, nem ruim, nem pior, é só características diferentes. Então, a gente fala que ele está em domicílio em Sagitário, que é onde ele está ali mais destacado, ele é o regente desse signo, né? Então, ele ali se expressa, se expande mais naturalmente. O exílio seria em Gêmeos, mas como eu falei, não considerem isso como algo ruim. Mas a gente vai ter uma outra forma de expansão. Em Gêmeos, a gente vai ter uma expansão de comunicação, da interação, da forma de entendimento das coisas, né, de vários conhecimentos diversificados. Então, são maneiras diferentes de lidar com essa energia. A exaltação seria em Câncer, onde ele se exalta, né, se destaca, e a queda, que também normalmente é atribuída a algo mais penoso, mais complicado, seria em Capricórnio. Mas um Júpiter em Capricórnio é um Júpiter super destacado no sentido de resistência, resiliência, capacidade de concretização, né? Até da questão, dependendo dos outros posicionamentos, de uma prosperidade, uma eficiência, uma capacidade de se destacar na questão profissional. Então, não encarem essas dignidades como algo que vocês vão ter como bom ou ruim, determinado posicionamento. É apenas formas diferentes, certo? Saturno, o que a gente tem de representação dele? Ele tem a regência de Capricórnio, né? E na astrologia clássica ele também representava a regência de Aquário. Ele tem a casa 10 como a casa natural dele. Os trânsitos nos signos, né? Ele passa aproximadamente 3 anos em cada signo. Então, para passar pelo retorno de Saturno, a gente leva aproximadamente 29 anos. O temido retorno de Saturno, né? Que a gente vai falar também mais para frente. Quanto às dignidades, o domicílio dele seria em Capricórnio, o exílio seria em Câncer, a exaltação em Libra e a queda em Áries. Então, esses são os posicionamentos para as dignidades planetárias referentes a Saturno. Começando então por Júpiter. O que Júpiter representa no mapa astral?
Júpiter, ele tem essa questão da expansão, né? Se a gente olhar para o próprio planeta, ele é o maior de todos, né? Ele tem realmente um destaque muito grande, ele se destaca, assim, é um planeta que tem uma influência, assim, de expansão, de algo grande, algo que se mostra muito, que se revela muito destacado dentro desse mapa. Né? Então, ele tem essa característica de ser um impulso, porque o planeta vai representar a questão de nos impulsionar a algo, né? E a gente vai entender o porquê que ele tem essa semelhança com Sagitário, que também é um signo que remete à expansão. Mas lembrem que a gente falou lá na aula que os signos vão ser a energia e que os planetas vão dar um impulso dessa energia. Sagitário representa essa expansão, mas eu vejo, por exemplo, no mapa astral de uma pessoa, onde tem Sagitário existe essa expansão, mas onde tem Júpiter é onde essa expansão acontece, é onde que está o impulso dessa expansão. Então, aqui a gente fala desse impulso de expansão, é o otimismo, né? É a abertura de portas, as chaves que nos levam a encontrar saídas necessárias. E aí Júpiter acaba sendo muito bem visto, né? Ele é um planeta que as pessoas querem saber onde está, porque eu quero saber onde que a minha sorte está, aonde que o céu está me abençoando com aquele Júpiter ali, trazendo coisas positivas. De fato, ele traz muitas coisas positivas, ele abre muitas portas, né? Ele traz saídas necessárias, amplia os horizontes, amplia a percepção também, a expansão de consciência. Então, ele simboliza toda essa expansão que não é só da questão material, da questão de recursos, da questão financeira, mas é a minha expansão como ser humano também, é a minha expansão de consciência, é a expansão das minhas ideias, é o quanto eu consigo expandir as minhas percepções, os meus horizontes, a minha noção das coisas, né? Então, ele representa essa expansão num sentido muito amplo, realmente num sentido muito aberto. A abundância, a fartura, a confiança no melhor, então ele está muito relacionado a isso também. E o poder de criação e manifestação. Por isso a questão da simbologia com a sorte, porque é Júpiter que vai nos mostrar como que está o nosso poder de criação e o nosso poder de manifestar aquilo que nós desejamos. O quanto eu consigo atrair, o quanto eu consigo ter consciência do meu poder pessoal nessa atração. Né? É um processo de consciência, porque não é também, aqui a gente não pode cair na questão de tenho Júpiter em Sagitário, então a minha expansão ela é maior e consequentemente eu atraio facilmente as coisas. E o Júpiter em Capricórnio, ele não vai atrair facilmente as coisas, não é nesse sentido, é a questão da minha consciência. Se esse Júpiter em Capricórnio tem consciência do poder de realização dele, do poder de responsabilidade, do poder de maturidade dele, ele consegue entrar em contato, né, com essa consciência de Júpiter e trazer tanta expansão, tanta abertura quanto o Júpiter em Sagitário. Talvez o Júpiter em Sagitário que não tenha que não esteja trabalhando essa consciência não vai atrair tanta fartura, tanta abundância, tanta facilidade como aquele Capricórnio que está ali trabalhando arduamente no que Júpiter está pedindo para ele. Então é uma questão de primeiro a gente trabalha a nossa consciência e aí a gente entende como que a gente, né, tem esse poder de criação. É a partir das minhas ideias, a partir da minha força, da minha fé, do que eu acredito que eu consigo manifestar essa sorte que se atribui a Júpiter, né? Não é uma sorte do acaso, é uma sorte que vem do que eu acredito da minha força interior. A busca por espaço, por descobertas, por ampliar as fronteiras. Tem sempre algo a mais a ser conquistado. Questão de Júpiter retrógrado. Quando a gente tem uma retrogradação, é quando a gente tem um planeta dando a impressão de que ele está vindo para trás. A gente tem um vídeo falando sobre isso. Eu vou deixar no card se você ainda não assistiu. E nesse vídeo a gente comentou que
a retrogradação ela vai trazer características um pouco diferentes para esses planetas. Então, ela faz alguns processos aqui. A gente comentou da questão de interiorizar aquele planeta, da questão de trazer uma necessidade de reflexão maior, porque a gente vai precisar encarar esse planeta de uma forma diferente. Tem outras características também. E aí, a gente fez aqui, resumidamente, o que esse Júpiter retrógrado vai significar no mapa astral de uma pessoa. Então, o que ela interioriza quando ela tem esse Júpiter retrógrado? Todo esse processo de expansão dela e dessa fé em algo maior. Então, é uma pessoa que ela busca por um propósito, mas essa busca dela demanda uma reflexão muito maior. Então, ela, muitas vezes é comum o Júpiter retrógrado ter dificuldade de ter crenças definidas, ter dificuldade de ser mais cético, ter dificuldade de acreditar em algo, porque ele precisa de uma reflexão muito maior, ele vai demandar muito mais interiorização nesse processo para definir esses princípios dele, definir essas crenças, essas filosofias de vida, né? Não é algo que acontece tão naturalmente, precisa de uma interiorização maior. Precisa aperfeiçoar as crenças, a expansão das ideias, as filosofias, para vivenciar essa abundância e abertura. Né? Então, a pessoa tem que primeiro desenvolver essa parte do propósito dela, das crenças, das ideias, das filosofias, para ela ter esse sentido em algo maior. Né? É uma pessoa que pode sentir, por exemplo, uma dificuldade de ver ter uma percepção mais ampla das coisas, assim, de ver um sentido maior no que está acontecendo, né? Se sente mais desamparado quando algo acontece, porque não enxerga aquele todo que está envolvendo ali aquela situação. Mas quando desenvolve isso, consegue ter essa abertura, essa expansão, essa coisa dessa sorte desse Júpiter, né? Não é porque ele está retrógrado que a gente deixa de ter sorte naquela área, a gente continua tendo uma expansão naquele sentido, mas ela vai demandar uma conexão maior com nós mesmos, né? Primeiro você precisa estar conectado consigo para que essa abertura, essa expansão, essa sorte aconteça. Pode ficar mais complicado manter, né? Eu escrevi instabilidade ali, mas é estabilidade, agora lendo de novo, né? Manter essa estabilidade, vivenciar essa abundância e abertura, porque a pessoa acaba ficando muito, tendo uma necessidade maior dessa reflexão e ficando com muitas questões ali, com problemas relacionados a conhecimento, às autoridades, com essa ligação com algo maior, né? Então, a gente fala de Júpiter com relação, eu dei o exemplo de juízes aqui, com relação a professores também, a mestres, a todas aquelas pessoas que passam conhecimentos muito amplos e que passam experiências, vivências, filosofias de vida, crenças, né, que nos orientam nessa busca de expansão, de autoconhecimento. Então, é normal a pessoa ter muitos questionamentos com essas autoridades, né? Ter problemas lá na escola, depois ter problemas na faculdade, questiona e, enfim, não consegue se encaixar ali, não consegue sentir que tem espaço naquele ambiente, né? Às vezes tem dificuldade para o próprio desenvolvimento da questão do ensino superior, que é outra questão com Júpiter, com Sagitário. Então, essa questão de ampliar o conhecimento, ampliar as filosofias, as crenças, isso vai demandar mais dessa pessoa, né? Vai demandar uma consciência maior de si para ela ter uma relação melhor com essas coisas. Ela está em desenvolvimento dessa sabedoria, né? Então, quando a gente fala de Júpiter, a gente fala em sabedoria. Quando a gente fala de Júpiter retrógrado, ela está nesse desenvolvimento. Ela ainda está nesse processo, né? Aí, todos nós estamos, né? Cada um com o nosso Júpiter, mas aqui, como está retrógrado, é uma questão mais interiorizada, mais ainda
que demanda mais ainda dessa pessoa um autoconhecimento realmente, uma questão de firmar as bases dela, firmar essas crenças, essas filosofias, essa busca por algo e entender esse todo, né? Se abrir para essa percepção maior das coisas.